dia, queridos. Nós estamos no Tratando a Alma em tempos de distanciamento, de isolamento social. Que essa palavra venha como uma vida do Senhor para o seu coração, para a sua mente, para o seu dia. Nós estamos no Salmo 23. E o Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo que eu ande por um vale de trevas e sombras, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O medo é uma espécie de antecipação. A gente antecipa o perigo, a gente antecipa o risco, e o medo serve como um freio. O medo serve para a gente se precaver, para a gente ter um discernimento e tomar uma outra decisão, muitas vezes de escape, ou às vezes até de agressão para se defender. O medo é alguma coisa que pode ser potencializado, por exemplo, por informações que muitas vezes chegam erradas a nós. Informações que trabalham com esse medo, que querem que esse medo fique potencializado e tome a frente das nossas vidas. Por isso que é muito importante você saber aonde você colhe as informações, aonde você está procurando ampliar o seu entendimento para ter uma noção maior da realidade. Muito cuidado com isso. Muitas vezes a gente sente o medo, mas não necessariamente aquilo pelo qual nós estamos sentindo o medo se concretiza. Muitas vezes a gente sente esse medo, mas na hora H aquilo não acontece. Nesse momento de distanciamento social, de confinamento, de luta contra o novo coronavírus, todos nós de alguma forma estamos sentindo medo. Alguns mais, outros menos. Eu tenho que trazer à memória, precisamos trazer à memória para interceder por eles e para reconhecer em amor o trabalho de muitas pessoas que não podem ficar em casa, que estão aí batalhando pelo seu pão, e algumas que estão literalmente se arriscando para nos servir, para nos atender, principalmente aquelas que estão nos hospitais, nas clínicas, que estão tendo um contato direto com os necessitados e com os enfermos. Como a gente precisa interceder por essa gente bonita, como a gente precisa colocar o nosso coração voltado para essa gente tão bonita que se sacrifica por cada um de nós. Mas o medo é uma realidade com a qual nós temos convivido de uma forma bem real ultimamente. Porém, há muito tipo de medo. Há, por exemplo, o medo de errar, o medo de se envergonhar, o medo de se expor, o medo de ser abandonado, de ser repudiado, o medo de amar, o medo de se entregar a alguém, e talvez o medo dos medos, o medo de não ser amado, o medo de não ter o amor do outro e o medo da morte. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e com Ele do meu lado eu não preciso de mais nada. E no vale da sombra da morte é quando nós temos apenas o pastor. O vale da sombra da morte é esse momento de realidade em que a gente se defronta com a nossa limitação, com a nossa incompletude, com o nosso descontrole, com o mais fraco de dentro de nós. E a gente só tem o pastor. O vale da sombra da morte, como eu já tenho dito, não é um erro que você comete, não é um momento difícil de sua vida, não é um imbróglio, não é um buraco que você cava. O vale da sombra da morte é alguma coisa que chega de forma intempestiva, é alguma coisa que não faz acepção de pessoas,
O vale da sombra da morte, quando ele vem, ele mexe com as estruturas e a gente ali naquele momento, passando pelo vale, o vale de escuridão, onde a luz solar não chega, onde você não consegue ver um palmo à sua frente, onde você está na iminência de sofrer um dano, de sofrer um ataque, de ser atingido. O vale da sombra da morte é um retrato da nossa vida como um todo. No vale da sombra da morte, nós só temos o pastor. Então, o pastor é a nossa segurança. Por isso o salmista diz, ele está do meu lado, ele está comigo, eu não temerei mal algum. Eu posso ter apenas o pastor, mas se eu tenho o pastor, eu tenho tudo que eu preciso. Eu posso ter apenas o pastor, mas se eu tenho o pastor, eu tenho aquele que pode velar, cuidar, me guiar, me suprir, me sustentar e me defender. Nessas horas, não vem de dentro da gente uma convicção doutrinária. Não vem de dentro da gente uma sabedoria da vida. As convicções, as sabedorias, os entendimentos, a astúcia, ela vale para a vida no normal da vida, no natural da vida. Nesses momentos, tem que vir algo lá do fundo, algo mais verdadeiro, algo mais visceral. Sabe aqueles momentos quando você olha para a pessoa que você ama e você não encontra palavras? E só o seu olhar, só o seu toque, só o seu abraço já vai transmitir todo o amor que você sente por aquela pessoa. E ali, sem palavras, sem entendimentos, sem convicções, sem sabedoria, sem fórmulas, a pessoa percebe a verdade de dentro da sua alma. Então, no vale da sombra da morte, o que tem que falar é a sua fé. E a fé é fruto de uma relação. Olha só o que Jesus fala em João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Eu as chamo pelo nome, elas me seguem. Elas me ouvem e seguem a minha voz. Eu as carrego em meu colo, ninguém as arrebatará de minha mão. Eu sou o pastor que cuido, que protejo e que guio as ovelhas. Nessas horas de vale da sombra da morte, a gente se esquece até do nosso pecado. A gente se esquece até das nossas falhas. No vale da sombra da morte, não é para a gente acertar a vida. No vale da sombra da morte é para a gente clamar pela misericórdia, pela graça de Deus e sentir nas entranhas que Deus existe e está conosco. É fruto de uma relação, é no vale da sombra da morte que a gente é o que é de verdade e a nossa fé faz valer a pena. É no vale da sombra da morte que até aquele que é mais desligado ouve claramente a voz do pastor. Davi não tinha medo, porque ele sabia quem era o seu pastor. E ele retratava aquilo que ele fazia com as suas ovelhas, o seu cuidado, o modo como ele protegia. Ele passava pelo vale da sombra da morte, ele passava sobre aquele vale sombrio, as ovelhas assustadas, mas ele não. Nós tememos, nós somos tomados pelo medo. Nós temos que aprender a conviver com o medo. Muita gente brava está no dia a dia lutando, tendo que aprender agora a superar o seu medo. E Deus está com ela, Deus está com toda essa gente, Deus está conosco. Nós tememos, mas o nosso pastor não tem medo de nada. Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse, é-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Eu estarei com vocês por todos os dias das suas vidas. É uma relação. Como Maria Madalena, quando ela vai no sepulcro e encontra o sepulcro vazio, o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado. E ela vê então um homem e não o reconhece, pensa que é o jardineiro, e o interroga.
O Senhor viu quem pegou o corpo dele? O Senhor levou para algum lugar? O Senhor sabe de alguma coisa? E ela olhava e não via. Mas quando Jesus a chama pelo nome, Maria, Maria, não é o nome, é a entonação, é aquele jeito do pastor chamar a sua ovelha, aquele jeito de Deus com a gente. Quando ela ouve Maria, a entonação, o modo, o jeito, ela vai para abraçar Jesus e Jesus pede, calma, não é esse o momento. Ali falou as entranhas, como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, voltando para casa, tristes. O Senhor Jesus Cristo tinha sido crucificado, estava morto. Aquilo que eles esperavam que fosse acontecer não tinha acontecido. E Jesus então começa a caminhar com eles e vai conversando com eles, e eles não conseguem perceber que era Jesus. E Jesus começa a falar e vai explicando as Escrituras, aquilo vai ardendo o coração deles, mas mesmo assim eles não conseguiam reconhecer Jesus. Mas quando Jesus senta para cear com eles, e ele pega o pão e parte o pão, o jeito de pegar o pão, de partir o pão, de fazer a mesa, de dividir a mesa, eles reconhecem o Senhor Jesus. Sabe aquilo que Jó fala? Eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O Senhor é o meu pastor, por isso eu não tenho medo, porque Ele está ao meu lado. Mesmo que o medo vier, porque sou humano, sou incompleto, sou furado, sou assim, nem o meu medo afasta o meu pastor. O meu pastor está ao meu lado. O diferencial não é o ambiente, não são as circunstâncias, não é o lugar, não é o pastos verdejantes, as águas tranquilas ou o vale da sombra da morte. O diferencial é o meu pastor. Que Deus te abençoe, que essa palavra de fé enche o seu peito de vigor, e que na hora que o medo bater a sua porta, que o medo tentar tomar a frente, que você invoque o nome do Senhor, que você invoque o nome de Jesus, que você pare naquele instante, fale com as entranhas e com a verdade do seu ser e diga: eu sei quem era o meu pastor e Ele sabe quem eu sou. Eu posso ser isso, de tão pequeno e limitado, mas o meu pastor jamais me abandonará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê um dia abençoado e abençoador. Beijo no coração e um forte abraço.